Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Lara Copete, sou terapeuta de Theta Healer, arquétipos e astrologia. E hoje eu vim falar para vocês sobre arquétipos e arquétipos naturais, tá? Surgiram algumas dúvidas, né? Agora com o lançamento do meu novo projeto Descubra Seus Arquétipos Naturais, em que eu possibilito aí a um atendimento também, né? Eu tenho atendimento de indicação de arquétipos e também agora desse mapeamento que eu envio um áudio sobre os seus principais arquétipos naturais, caso faça sentido para você. Algumas pessoas vieram me perguntar qual que é a diferença, né, sobre isso. Então eu resolvi fazer um vídeo falando sobre arquétipos e arquétipos naturais. Se você quiser conhecer mais meus produtos e serviços, vem aqui na descrição do vídeo e vai lá no meu site para você ver o que faz sentido para você. Tem e-books, tem curso online, tem os atendimentos, vai ser uma alegria poder te servir, ok? Então vamos lá, gente. Os arquétipos, eu venho fazendo aqui um longo trabalho, né? Venho trazendo vídeos diários já há um bom tempo, explicando sobre os arquétipos. Então não é em todos os vídeos que eu falo que são arquétipos, como ativar arquétipos para não ficar repetitivo, né? Tem uma playlist só sobre isso, que são arquétipos. Comece por aqui com todo o conteúdo de base, né? Tem um e-book que é Arquétipos Aceleradores de Resultados, onde eu falo sobre o conteúdo de base, né? Mas então aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre os arquétipos em si. Então, quando a gente se conecta com uma imagem, né, que eu indico a conexão por imagem, me conecto com a imagem, tá? E também indico para os meus clientes e o resultado é incrível. Porque quando você se conecta com aquela imagem, né, com um símbolo, vem todas as informações associadas àquela imagem que estão no inconsciente coletivo, são acessadas por você no seu inconsciente pessoal, né? E ali vai desabrochando para o seu consciente. Então, o que é, por exemplo, incompatível, se você se conecta com o arquétipo de riqueza, mas você tem muita crença limitante de escassez, tem memórias de dor, vive ou viveu muito tempo aí na pobreza, na dificuldade, e acredita que essa é a verdade, a realidade, isso tudo vai ter que vir à tona. Tudo isso tá lá no seu sistema de crenças, tá lá no inconsciente, é incompatível com a frequência de um arquétipo da riqueza, por exemplo, e vai vir à tona para você transmutar, para você entender que tem outra forma de pensar, tem outra forma de acreditar e outra forma de manifestar a vida, já que muita gente vibra na abundância e o universo é abundante, né? Não significa que é do dia para noite, gente, é um processo, e eu sempre falo, né, que os clientes que vêm até mim entendem que é um processo, não é numa única sessão, num único momento que você faz um milagre, depois de uma vida toda de construção equivocada, né? Na verdade, as crenças, elas servem para nos proteger, então elas são benéficas mesmo quando elas são limitantes, porque de alguma forma você entende ali o seu ego, né? Tenta te proteger do pior resultado. Mas quando você está preparado para se despir dessas ideias e abrir para o novo, você vai fazendo essa alquimia, essa mudança interna. E aí você se conecta com o arquétipo. E para que você se conecta com o arquétipo? E, por exemplo, o que eu faço na sessão de indicação de arquétipos, né? É para alinhar o melhor arquétipo, para acelerar os seus objetivos. Então você define um objetivo claramente, né? E a gente, obviamente, é importante olhar todas as áreas da vida para que o arquétipo, se não puder melhorar as outras áreas, mas que também não prejudique e que potencialize muito a área do objetivo principal. Então a gente descobre o objetivo principal, né? Aquilo que você quer, e você também pode fazer isso sozinho se você já se sente preparado. E aí você vai estudar e entender qual arquétipo que vai acelerar. Por meio do quê? Da sua mudança. O arquétipo vai trazer novas informações que vão ajudar você a fazer essa alquimia interna e vibrar novas frequências, elevar ali sua frequência, né? Mudar as informações que estão no seu campo, que estão no seu inconsciente, para que você tenha as ações mais assertivas na direção daquele objetivo. Então não é milagre, é um processo de transformação, de mudança interna, ok? Então é assim que funciona os arquétipos. Quando eu falo de arquétipos naturais, são aqueles arquétipos que estão conectados com a nossa essência, com a nossa natureza. Eu estou muito apaixonada por esse conteúdo porque eu venho aplicando na minha vida prática. Hoje, agora, há pouco tempo, me perguntaram aqui nos comentários qual arquétipo que eu estava conectada, né? Que estavam sentindo uma frequência diferente. E eu respondi que eu estou conectada com meus arquétipos naturais, porque tudo que eu trago para vocês de conteúdo e também de produtos e serviços, eu trabalho muito em mim antes, eu vivo a experiência, né, e vejo os resultados. Então está sendo incrível a minha experiência com os arquétipos naturais. Depois, em algum momento, eu posso trazer aqui a minha experiência, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente nasce, e eu entendo que na primeira respiração, e tem vários fatores que a gente pode descobrir e alinhar, aquelas informações que nós absorvemos, né, que vem também para o nosso inconsciente, que ativa aí na nossa psique,
potencialidades. Então a gente traz, Lara, mas então é fatalista? Eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assada? Não. O livre-arbítrio está acima de tudo. Tanto que a maioria da humanidade, por falta de conhecimento, vive a distorção desses arquétipos naturais. E aí, mas o que acontece quando a gente desconhece esses arquétipos naturais e a gente vive a distorção ou a gente reprime esses arquétipos naturais? A gente sai do fluxo. A gente passa a colocar resistência, então a gente passa a viver uma vida escassa, com relacionamentos desafiadores, porque a gente não está expressando a nossa plena potência. É claro que todos nós temos desafios para aqui nessa existência, para a gente evoluir e crescer, mas até isso, esses arquétipos naturais vão falar daquela natureza que a gente tem que sempre estar olhando, integrando, a sombra que a gente tem que estar integrando, porque já naturalmente pode atuar por meio de nós, tá? E é muito lindo porque isso explica essa diversidade, né, de que nós somos, todos nós somos um universo rico, pleno, abundante e único. E mais interessante ainda é que quando você começa a praticar esse autoconhecimento, se conectar e se alinhar com seus arquétipos naturais, você começa também a entender que as outras pessoas têm os seus arquétipos naturais e que muitas vezes são completamente diferentes dos seus e tá tudo bem. Porque muitas vezes a gente quer moldar o outro com base na nossa verdade. Isso é comum, gente. Eu também já fiz muito isso na vida e hoje ainda me observo muito para não repetir esses padrões, né? De achar que o que eu penso, o que eu sinto, a minha forma de ser é a certa. E não, né? Todos nós temos direito de nos expressar e usar a nossa criatividade de uma forma produtiva, somando, né, as nossas diferenças. E só que aí você começa a compreender que talvez aí seu parceiro, sua parceira, né, de relacionamento, marido, namorado, marido, esposa, namorada, namorado, ou seus filhos, ou seu chefe, ou seus funcionários, ou seja, seus pais, sua família, cada um tem um arquétipo natural. Vários, né, arquétipos naturais. Tem aqueles que são principais de bases, mas aí isso tem me ajudado muito, porque tem pessoas na minha família, por exemplo, que eu tenho desafios e eu começo a estudar os arquétipos naturais dessa pessoa e eu entendo que ela tá vivendo alguns arquétipos na distorção e faz todo sentido. E eu respeito. Eu posso escolher não estar ao lado da pessoa que está vivendo uma distorção que fere, por exemplo, meus princípios, mas eu entendo que aquilo ali tem a ver com a natureza dela, que às vezes é tão inconsciente que ela nem se enxerga. E aí todo mundo tem o seu tempo, né? Nosso processo de crescimento, de desenvolvimento, de evolução é feito por etapas, né? A gente vai descascando camadas, então cada um tem o seu tempo e a gente precisa aprender a respeitar o tempo do outro. E os arquétipos naturais trazem essa possibilidade justamente disso, da gente se alinhar com a nossa natureza, sem querer forçar a natureza do outro, sem querer que o outro mude, né? Sempre é com a gente, tudo é com a gente. E quando a gente se alinha com nossos arquétipos naturais, tudo mais começa a fluir. Eu começo a ver e eu me sinto assim, como se a gente fizesse parte de uma grande sinfonia. Então imagine esse cosmos, esse todo maravilhoso, esse campo de infinitas possibilidades, como uma música, uma melodia, né? Que está aí disponível e tudo são notas. Tudo que existe são notas que compõem essa melodia. Porém, muitas estão afinadas e muitas estão desafinadas. E a gente percebe as pessoas que estão afinadas no mesmo tom dessa sinfonia, dessa melodia maravilhosa, universal, quando aquelas pessoas que fluem, que você percebe que vão no flow, na sincronicidade, com facilidade, tem desafios, tem dificuldades, tem problemas, todos temos, mas para aprender e crescer. E até os problemas, os desafios, vêm de outro lugar, porque essa pessoa está fluindo e ela entende, nossa, veio para mim, é meu, eu vou aprender com isso. Eu vou aprender, vou me expandir, evoluir, vou crescer e vou continuar no flow. Então ela não coloca resistência mesmo na dificuldade, ela continua fluindo nas soluções dos problemas, aprendendo e oitavando, né? Se elevando ainda mais na frequência vibracional. E aí o que acontece? As pessoas que estão desconectadas dos seus arquétipos naturais, elas estão vivendo aquela vida difícil, pensa que tá desafinada, aquela melodia linda, tá desafinado, sai do fluxo, começa a vir doença, escassez, dificuldade, dores em geral, para quê? Pra gente despertar e fazer o ajuste para estar afinado na mesma frequência, tá, gente? É claro que o livre-arbítrio é fundamental e eu trago aqui para vocês isso como uma sugestão, como eu falo, eu sempre pratico na minha vida e faz sentido para muitas pessoas e não faz sentido para outras e tá tudo bem e eu super respeito. Porém, ainda assim o alinhamento com os arquétipos naturais, assim como os arquétipos para que haja um objetivo específico, né? É necessário um processo, não é do dia para noite. Ah, Lara, então você me mandou aí, né, os meus arquétipos naturais, eu me conectei, nossa, amanhã eu tô fluindo, eu tô no flow.
Não. Depende do nível, né, da complexidade dos seus padrões de crença, da sua prontidão de se abrir para essas mudanças, porque às vezes são dolorosas, são desafiadoras, tá? Eu acompanho pessoas que precisam aí de sessão de Theta Healing várias para conseguir integrando os padrões inconscientes, porque às vezes é muito difícil, ela não consegue elaborar sozinha. Então precisa ter paciência, amorosidade, só que o mais importante é dar um passo, e quando você dá um passo na mudança da sua natureza fluida e abundante, as coisas vão começar a mudar dentro de você e fora de você. Só que é um processo, tá? Os arquétipos também, quando você define o objetivo, então, por exemplo, eu quero me tornar um grande empreendedor, né? Eu tenho objetivos super arrojados com a minha empresa, e a pessoa, por exemplo, eu trago um alinhamento com a águia, um exemplo, tá? Com a águia, com a chave. E essa pessoa também vai ter que viver o mito da águia. E o mito da águia é dolorosíssimo. Eu passei por esse processo, tá? No começo aqui da minha trajetória de empreendedorismo digital. E foram muitas camadas e muitas catarses, realmente, aquele mito que muitas pessoas falam que não existe isso da águia retirar as penas e unhas, né? Mas mitologicamente isso acontece quando a gente vai retirando aquilo que está velho, que não faz mais sentido, aquilo que impede a gente alçar nosso voo com leveza, com uma visão arrojada, né? Fazendo aquilo que precisa ser feito na direção dos nossos objetivos. Então também é um processo, não é da noite para o dia. Eu vivencio o processo aí com os arquétipos de 3, 6 meses, e tem arquétipos que eu passei anos com ele e que vou permanecer muitos anos ainda. Então, gente, é importante isso, é entender que a mágica acontece num processo interno, e é lindo a gente entender que a jornada que nos faz crescer, nos faz amadurecer, e cada dia, no presente, no aqui e agora, enquanto eu gravo esse vídeo, eu sou feliz, eu sou realizada, eu sou plena pelo aquilo que eu tô fazendo, e cada passo que eu dou na direção dos meus objetivos, eu também me realizo. Então, cada momento que você constrói com plenitude e presença, seja se você vai lavar uma louça, seja se você vai fazer um estudo, seja se você vai limpar a casa, seja se você vai trabalhar para uma outra pessoa, seja se você estiver aí com alguma pessoa doente ou se você estiver doente, cada momento que você vive com presença, com gratidão por estar nesse corpo, nessa vida, nessa oportunidade de evoluir, vai acelerar o seu processo de desenvolvimento, crescimento, evolução, e também conexão com seus arquétipos naturais e com seus resultados almejados, alinhados aos seus objetivos, ok? Então é isso, gente. Aqui na descrição do vídeo, como eu mencionei, vocês podem acessar meu site, tem lá para explicar para vocês a sessão de indicação de arquétipo, a sessão de mapeamento, né? Eu envio um áudio com mapeamento aí de seus arquétipos naturais, também tem Theta Healing. Deixa o joinha se vocês gostaram do vídeo, tá? Me conta aqui se vocês gostam dos arquétipos naturais, se estão conectados com seus arquétipos naturais. Compartilhe o vídeo com pessoas que também gostam. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Eu agradeço muito por estarem aqui. Até o próximo vídeo.